Olá, boa tarde. Estamos aqui. Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais um programa É Animal. Pronto, ok. O programa É Animal. E essa tarde de hoje, nós iremos tratar de vários assuntos relacionados aqui à questão dos animais aqui no estado do Ceará. Estamos com uma convidada muito especial, a Maria Claro, que vai falar aqui sobre a situação do abrigo, né? Ela está aqui representando a situação dos abrigos aqui no estado do Ceará, porque o que a Maria passa é o que várias outras gestoras de abrigos também passam. Então, hoje, tá, a nossa querida jornalista Fernanda Leite, tá, entregou aqui o programa sob a minha direção, tá? Estarei dirigindo o programa, representando aqui a jornalista Fernanda Leite e a Associação de Proteção e Bem-Estar Animal, a APAMA, tá certo? Então, a APAMA está aqui hoje colaborando aqui com esse episódio, tá? Abrigos e outras questões. Então eu quero passar a palavra a Maria, para que Maria você dê a boa, faça a sua saudação aí para todas as protetoras, todos os protetores, ativistas que estão nos acompanhando na tarde de hoje. Ok, boa tarde a todos. Vou dizer assim, a todos que amam os animais e se empenham nessa luta que realmente é muito árdua, é muito difícil, porque onde na verdade a gente tem muito amor para fazer esse trabalho, mas a falta de estrutura, a falta, na verdade, de reconhecimento também, isso pesa muito. E assim, é muito sofrimento geral de todos que abraçaram essa causa. Todos passam pela mesma luta. É a falta de estrutura, falta de condição financeira para salvar os animais e também a condição de você tá levando os animais, vai resgata, leva para o veterinário e enfim, aí vai para as redes sociais, onde vem as críticas. Então, na verdade, além da gente sofrer pela dor do animal, que o animal está sofrendo, a gente já tem aquele choque de sentir aquele impacto, de sentir o sofrimento do animal. Aí vamos para as redes sociais, não temos ajuda do Estado, do poder público, nós não temos ajuda de nada. Aí vamos para as redes sociais para fazer os apelos para que venham as ajudas para salvar esses animais. Aí, na maioria das vezes, somos bombardeadas por comentários maldosos, pessoas duvidando do trabalho, e enfim, coisa. Então é muito sofrimento geral para os cuidadores. Então eu desejo a todos os protetores que abraçaram a causa, os ativistas, tudo, muita força, muita paz e muita luz, porque nós precisamos para aguentar o tranco. É muito difícil, mas eu também desejo que muitas pessoas chamam isso de doença, que o amor que a gente tem é uma doença. Eu desejo que todos sejam contaminados com essa doença. Muito bem, Maria, muito bem. Primeiramente, mais uma vez ressaltar que a gente está muito feliz em poder estar aqui com você, tá? Porque a gente percebe a importância de dar a voz a quem cuida, a quem protege os que não têm voz, tá? E antes de tratarmos, Maria, da questão do abrigo, tá? A gente trazer mais informações, a gente hoje quer aproveitar para falar sobre uma decisão da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza, tá certo? Vocês lembram naquele período eleitoral, o ano passado, no mês de outubro, que
que aquele então vereador, e hoje continua como vereador, o inspetor Alberto, ele apareceu nas redes sociais, tá, maltratando um porco, tá? Isso aí foi muito a época, tá? Naquele período. A sociedade como um todo ficou revoltada com aquele episódio, porque foi uma questão que foi levado para as redes sociais, uma situação daquela, ou seja, um ser humano, tá certo, que acha que cometer um ato daquele com um animal, que a sociedade ainda vai estar aceitando e aplaudindo. Porque, na verdade, quando aquele candidato, porque à época ele estava como candidato a vereador, fez aquilo ali, foi no sentido de receber likes, de receber aplausos, né? Mas aquilo ali gerou uma revolta. Porque nós que temos um mínimo de humanidade, nós somos totalmente contra os maus tratos com os animais, não só cães e gatos, mas todo e qualquer animal. Então a gente lamenta muito, tá, que a Comissão de Ética, que a Câmara dos Vereadores tenha se portado dessa forma, que tenha tido esse tipo de decisão, tá certo? Ou seja, brincando com as pessoas, brincando com os cidadãos e cidadãs fortalezenses, porque o que é que essa comissão de ética justificou para não ter penalizado de forma nenhuma esse vereador? Eles falaram que não poderiam fazê-lo, porque isso aconteceu o ano passado. Ou seja, o mandato do ano passado já tinha terminado e agora em janeiro de 2025 entrou um outro mandato e por conta disso eles não poderiam aplicar nenhum tipo de penalidade. Então, e por que foi recebido esse processo ano passado? Se sabiam que o ano passado não iam votar aquilo ali porque já era final de ano. E aí deixam as pessoas esperando, aguardando, a comissão de ética vai votar, a comissão de ética vai fazer alguma coisa, aí quando chega na hora H, 6 meses depois, 7 meses, 8 meses, não, a gente não pode fazer nada. É como que brincando com as pessoas, brincando com a sociedade, brincando com as pessoas, com os ativistas que criminalizam, que entendem aquela atitude como criminosa e vêm simplesmente com resposta dessa. Então a gente quis trazer, achou importante ressaltar, porque isso aí gerou uma revolta, né? Maria, se você quiser fazer algum comentário sobre, que eu acho que você deve lembrar, né? Sim, ontem mesmo eu revi essa cena, eu não sei se foi no Kauai, eu estava vendo alguma Só um coisa. pouquinho mais próximo. Ontem mesmo eu revi essa cena, eu não sei se foi no Kauai, eu estava vendo, foi numa das redes sociais que eu estava vendo, e passou novamente esse vídeo. Gente, isso é muito cruel. Isso é uma dor tão grande que eu considero isso uma tapa na cara da sociedade. Pode falar. A falta de respeito com a sociedade. Isso é falta de respeito com os animais, porque toda vida é vida. Toda vida é importante. Então somos todos iguais diante do Criador. Um Deus que cria, ele não criou um ser diferente do outro, um ser à parte do outro, somos todos criaturas do mesmo Pai, somos todos centelha do mesmo Pai. E por que que um maltrata o outro, um fere o outro, um brinca com o outro, um acha que pode subjugar o outro? É um absurdo. E os nossos representantes que estão representando a sociedade através da política fazem isso com os animais e com a nossa cara. É um tapa na nossa cara. É verdade, você falou muito bem. É um tapa na nossa cara, Maria. É. Como eu senti dessa forma, viu? Ontem eu chorei. Eu assisti essa cena, eu chorei. Olha, Dói. dói mesmo, viu? Então é muito revoltante, porque ele colocou aquilo ali nas redes sociais para todo mundo ver, apresentando o caráter que esse político tem. Uma tá forma certo? de agredir,
de agredir a sociedade. É uma forma de agredir. E o outro ponto que nós queremos comentar, pessoal, é sobre a questão do que está ocorrendo, e graças a Deus que desde ontem essas notícias estão na mídia. Que eu digo graças a Deus está na mídia, porque às vezes as coisas, os crimes contra os animais ficam escondidos, Maria, e isso é ruim, tá? Eu acho que os crimes que são cometidos, eles têm realmente que ser apresentados, para que dessa forma a gente busque uma solução para isso. Então, os jumentos, tá, eles estão sendo extintos, não é só no Ceará, nem só no Brasil. Outros países também em que existiam jumentos, os jumentos estão sendo, é uma espécie que está sendo dizimada. Você já ouviu hoje falar em dinossauro? Dinossauro já existia no passado, mas hoje só tem os registros nos livros. Olha, existia dinossauro. Então, no andar da carruagem, daqui um tempo também, os jumentos eles só vão estar na história, nos livros. Verdade. Porque a humanidade, o ser humano está matando de uma forma acelerada esses animais. Para quê? O objetivo é o lucro, como sempre a humanidade agiu. Tá? Sempre pensando no lucro, sempre pensando o que é que eu faço, o que é que eu exploro, de uma forma desmedida, né, para que eu tenha mais dinheiro, e não quero saber do preço. A humanidade usa muito isso, eu não quero saber do preço que outros seres estão pagando para mim ter dinheiro. E isso é muito triste. Então, os dados que os estudiosos que estão acompanhando essa situação dos jumentos no Brasil, eles dizem o seguinte, que se continuarmos o ser humano agindo da mesma forma que está até 2030 daqui a 5 anos, até 2030 não teremos mais jumentos. Os jumentos estarão sendo extintos realmente. Por quê? Porque a matança está sendo muito rápida, Maria. E a reprodução deles não é tão rápida quanto a matança que está se dando. Então, existem 3 frigoríficos no Brasil. Esses 3 frigoríficos, eles estão situados na Bahia, certo? E é lá onde esses 3 frigoríficos, eles têm autorização do governo para abater esses animais. E a Maria estava há pouco comentando comigo, ela disse aqui no Ceará também, lá no meu bairro, onde eu morava, tinha muitos jumentos, e agora eu não vejo mais. Mas é o seguinte, Maria, eu vou aqui já passar para você. O que é que ocorre nesses estados como Ceará, Maranhão, Piauí, que não tem esses frigoríficos autorizados a abater? Eles botam num transporte, num caminhão, em alguma coisa, um caminhão grande, botam vários animais, e aí eles levam para o abate lá onde é autorizado, que no caso é na Bahia. Você quer relatar o caso que você me falou, por favor? Eu fiquei até horrorizada agora, antes falando com você, que antes o abrigo, ele agora tem no outro bairro, mas antes era no Parque Dois Irmãos. E ali perto do abrigo sempre ficavam muitos jumentos, tem 2 campos, aliás, 3 campos, areninha, e os jumentos ficavam por lá. E as pessoas colocavam ração na calçada, água, e dava água aos jumentos, alimentação. E de repente, esses jumentos foram diminuindo. Inclusive, teve até uma que apareceu com a pata quebrada, uma bebê. Apareceu com a pata quebrada e vieram me chamar. E na época eu cuidei dessa jumenta, dessa filhota com a pata quebrada. Aí depois eu sempre perguntava, às vezes eu via ela andando na rua, um pouco mais vinha a mãe. A mãe distanciava um pouquinho da turma, aí depois, vixe, a filhotinha tá sozinha, depois vinha a mãe buscar a filha. E eu ficava sempre observando isso. Aí de repente comecei a perceber que eles estavam diminuindo. E quando um belo dia, amanhece, não tem nenhum jumento
na rua, do campo, e nada. Aí eu só fiquei perguntando, eu perguntava a uma pessoa, perguntava a outra, ninguém me dava notícia. Aí até que chegou um rapaz para mim e disse assim, não, chegou um carro aí de madrugada, acho que foi 2 horas da manhã, um carro grande aí, e levou os jumentos tudo, então os jumentos dentro do carro e levou. Aí eu fiquei só me perguntando comigo mesmo o que teria acontecido. Será que houve algum resgate, alguma coisa, quem trabalha com jumento Maria. e tudo? Na época eu cheguei a pensar que eu ouvi falar de alguns que trabalhavam com jumentos. Aí agora, veio mais essa aqui facada no meu coração. Uhum. Saber disso, saber de uma barbaridade dessa, porque isso é uma barbaridade. Pois é, Maria. Então é isso. Eu vou passar aqui alguns números aqui para nossa audiência, para os nossos internautas, nessa matéria que saiu ontem no G1, que eles dizem o seguinte, que o Brasil tinha em 1996, isso aqui são dados aproximados, 96, com mais ou menos 30 anos atrás, né? Nós tínhamos quase 1.400.000 jumentos no Brasil. Em 1996, mais ou menos 1.400.000 jumentos. Agora, em 2025, nós temos aproximadamente, tá, no Brasil, 78.000 jumentos. Olha só, nós tínhamos aproximadamente há 30 anos atrás 1.400.000 jumentos. E hoje nós temos aproximadamente 78.000, menos de 100.000 jumentos. Era mais de 1 milhão, quase 1.400.000. Então, houve uma redução de mais ou menos 94%, ou seja, já acabou quase tudo. Isso. Já acabou quase tudo. Por quê? Porque a China, eles lá na medicina chinesa, eles acreditam que colágeno, eu estava lendo isso aqui, pessoal, não sabia não, é uma substância que tem abaixo da pele do jumento. Eles acham que essa substância que tem abaixo da pele do jumento, chamado colágeno, é isso que eles querem, é só esse colágeno. Eles acreditam que isso aí curam algumas doenças. Eles acreditam. Não existe comprovação científica. Olha, realmente cura. É só uma crença deles. Aí o que é que acontece? Eles tinham jumentos lá na China, mas eles acabaram tudo, eles não têm mais. Aí agora eles estão procurando pelo resto do mundo, onde tem jumento, que é para tirar essa substância, porque eles acham que serve para insônia, para rejuvenescimento, para não sei o quê. Então é uma compra feita pelo povo chinês, que é autorizada pelos outros países. Então o Egito não tem mais jumento, tem vários países que não tem mais jumento. Meu Deus. Então, é uma substância lá que um remédio, um medicamento chamado Egião. Isso aí é o nome do remédio que eles fazem lá com esse colágeno de jumento, tá? Então, aqui no Brasil, o jumento não tem nenhum valor comercial, tá certo? Não, ninguém usa para nada aqui, pelo menos oficialmente. Pode usar, mas assim, de repente, carne de jumento, você consome a carne de jumento sem saber que é de jumento, tá? Porque o povo, tudo é possível. Mas lá na China existe essa compra, eles compram isso aí, então eles juntam muitos animais, tá? Abatem e manda para lá. Eles devem consumir a carne também, eles comem tudo. Mas é principalmente por conta desse remédio, desse colágeno. Então é isso aí que está acabando com os jumentos no mundo. Mas também, Maria, além disso, nós temos um outro problema. É que há algumas décadas atrás, há mais ou menos 20 ou 30 anos, as pessoas aqui do Ceará, do Brasil, elas usavam muito o jumento para explorar. Digamos, era para levar aqueles tambor d'água, era para carregar a questão da agricultura, né? Milho, feijão, carregar essas coisas, tudo. O jumento era carga, era para carga. Então, com a evolução das coisas, eles deixaram de usar o jumento para transportar essas coisas e hoje transportam em moto, transportam em carro, transportam em não sei o quê. Então, como hoje o jumento ele não tem uma utilidade, digamos assim, que gere algum tipo de dinheiro para eles, essa coisa, o jumento hoje é desprezado.
As pessoas não querem ter a responsabilidade de criar um jumento, de acolher um jumento, de alimentar um jumento. Então é por isso que aqui no Ceará, vamos falar aqui do nosso Ceará, existem tantos desses animais abandonados. É por isso que esse caminhão que você falou, pegou esse caminhão de jumento, porque eles não têm mais um tutor, não tem mais tutores. Então é esse o problema que, inclusive eu peguei hoje, Maria, saiu uma notícia no Diário do Nordeste, hoje dizendo que só de janeiro até maio, dos 5 meses desse ano, o Detran, que faz a fiscalização nas estradas, eles já pegaram só esses 5 meses 678 animais abandonados nas estradas, que eles pegam passando fome no meio das estradas, ocasionando acidentes. E aí eles levam para uma fazenda, para um local lá em Santa Quitéria, que é onde ficam esses animais. Não sei, que eu não conheço a situação que eles vivem lá. Mas, resumindo, nós temos que mudar muito com relação à nossa visão com relação aos animais, que os animais, eles não estão aqui só para serem nossos, como é que se diz, escravos. Não, aqui não. Entende? Na verdade, os animais, eu não vejo diferença para o ser humano, não. Muito pelo contrário. Eu vejo diferença em termos de melhorias. Eu acho que o animal, ele é muito melhor que o ser humano. Por quê? O ser humano vive a vida toda e ele não aprende a amar e perdoar. E o animal ele não precisa nem aprender, ele já sabe. Ele não tem essa questão de perdoar, porque ele não fica revoltado. Exatamente. Nem com... Aí a gente precisa ter, digamos assim, um sentimento amoroso com relação a esses animais, a todos os animais. A gente trabalha, Maria, mais com cães e gatos, mas que a gente tem esse sentimento de compaixão com todos os Para animais, todos. sem distinção, sem Isso. distinção, tá certo? E a gente fica feliz que algumas pessoas, são poucas, é claro, se preocupam com os animais de uma forma geral, alguns se preocupam com os jumentos. Eu vi que lá em Alagoas, inclusive, está tendo um evento para tratar dessa situação dos jumentos, então a gente fica feliz com isso. E hoje, a gente sabe que aqui no Ceará tem um abrigo que abriga esses animais. Eu vi na matéria de hoje, ela falando, a Érica, do lado dos Pancinhas. Eu acho que daqui a alguns anos, os únicos jumentos que vão existir no Ceará são esses que vão estar aqui no abrigo. Os que têm abrigo. Porque o resto vão todos ser dizimados, levados para matança e essa coisa. Então é essa parte aqui, pessoal, inicial. Vamos tratar aqui a questão do abrigo agora de cães, né, que é o que a Maria trabalha. A gente quis fazer esse comentário aqui com relação ao inspetor Alberto, com relação aos jumentos, tá? Todos nós, abra a nossa mente, o nosso coração para amparar todos os animais, que a gente tenha um olhar diferenciado, que a gente não olhe para os animais só como um ser que vai gerar lucro para nós, que vai ser nosso serviçal. Não, são nossos companheiros aqui no mundo. São nossos irmãos, vivem aqui na terra conosco, compartilhando isso tudo conosco. Claro, estamos todos no mesmo barco. Então, eles estão no barco com a gente. Exatamente. Agora, Maria, com relação ao abrigo, tá certo? A Fernandinha até tinha já feito aqui algumas perguntas, mas eu também quero te perguntar o seguinte. Como é que esses animais, os cães, primeiro, quantos cães você tem lá? Os cães é na faixa de uns 200 e alguma, 250 em média, porque assim, os animais, na verdade, o abrigo de animais da Maria, que é o meu, eu só trabalho com animais doentes. Eu não resgato aquele animal que foi abandonado e está na rua, até porque eu penso assim, às vezes ele está na rua e ele pode estar até melhor do que num abrigo, por causa da quantidade de animais que tem. Aí eu lido com animais doentes, principalmente animais com cinomose. O vírus da cinomose é um vírus letal, quem conhece sabe que é um vírus letal, quer dizer, é mortal, né? Uhum. Então, vou pegar um animal bom e levar para o abrigo, ele corre o risco de pegar contra esse vírus e ele vir morrer.
Então, é melhor já trabalhar com animal assim. Eu, no meu caso, trabalho com animal doente. Aí chega muitos animais, se eu fizer 10 resgates por mês, um exemplo, 10 resgates por mês, nem todos escapam. Porque, como o vírus é letal, tem alguns que vão escapar, mas tem Sim. outros que não vão sobreviver. Depende do estágio Isso. da doença, né? Exatamente. Uhum. Então, aí é sempre nessa faixa, 200, 250, dependendo da quantidade de resgate que é feito, da quantidade que escapa, a quantidade que vai embora. Mas até mesmo os que vão, quando eu comecei essa luta, eu chorava, que eu não sei como é que eu ainda consigo ter lágrimas hoje. Porque se fosse embora um hoje, outro amanhã, era outro chororô, amanhã era hoje, era amanhã, era todo dia a choradeira. Aí eu passei a pensar. Pelo menos os que ficaram, valeu a pena. Que às vezes eu dizia, eu vou desistir porque eu resgatei 3, morreu 2. Eu pensei, mas escapou 1. E na rua ele não ia escapar. É o animal que na rua não tem chance. Olha, o animal com sinomose, se tiver avançado na rua, não tem chance. É 0 chance. Sim, é verdade, é verdade. Não tem como ter chance, porque a doença ela vai avançando, né? Ela vai avançando. Agora, quando você fala, Maria, nessa questão aí que você ampara esses animais com sinomose, eu lembro também de uma outra questão. O fato de nós não termos a preocupação do poder público com as vacinas. Por quê? Porque se nós tivéssemos as vacinas, a vacinação de uma forma massiva, tá certo? A antiviral, né? Os cachorros, bebezinhos, todos esses, independentemente de que estivessem com um tutor dentro de uma casa, ou o animal que vive em situação de rua, se todos eles fossem vacinados, que não seria algo tão caro para se fazer, certo? Nós evitaríamos tanto sofrimento, né? Com certeza. Agora, eu não entendo, na verdade, nada de política. Eu entendo do sofrimento do animal, do trabalho do animal, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão à frente, fazendo frente aí, inclusive que foram eleitos pela causa animal, eu tenho certeza que se trabalhassem de verdade para melhorar a situação do animal, com certeza mudaria a história dos animais. Eles sabem como. Eu não sei como fazer, mas eles sabem como fazer. Eu tenho certeza que, castração em massa, eles realmente castrassem os animais para evitar o abandono. Para evitar. E as leis realmente funcionassem, porque as leis para maus tratos, como vocês sabem, que elas não funcionam. Sim. Uma pessoa mata um animal, depois ele sai pela porta da frente na delegacia. Ele paga uma fiança. É verdade. Ele chama um advogado. Pronto. Sabe quem perdeu? Somente o animal que perdeu a vida. E nós que acumula mais outro sofrimento em cima da gente. E isso está fazendo mal. Então, eu tenho muito medo dos protetores, todos nós, protetores, daqui a um tempo, tá infartando. É verdade, de tanto sofrimento, sabe, desse massacre. Porque isso é um massacre com a gente. A gente vê o sofrimento do animal e vê que as autoridades não fazem nada. Maria, e a outra coisa que eu vou te perguntar é o seguinte, como é que as pessoas podem ajudar lá o seu abrigo? Como é que pode ajudar o abrigo? Ajudar, de que forma podem ajudar? Pronto, o abrigo, ele sobrevive, aliás, os abrigos, na verdade, né? Porque não tem, até agora eu não sei de nenhum protetor, assim, uma gestora de abrigo que trabalhe, que o dinheiro entre no abrigo do trabalho dela. Até porque não tem tempo para isso. Através das redes sociais, tem o Instagram, Abrigo de Animais da Maria, como cada abrigo com certeza tem seu Instagram. E as pessoas fazem doações, tem o Pix, que a gente faz a arrecadação para compra de
Sim, da sim. ração, Sim. as clínicas veterinárias, as despesas do animal. É prestado conta no Instagram, tudo Sim, que sim. entra ali, o tratamento que a gente faz. Uhum. E, enfim, e tem várias formas. Como eu lido com animais doentes, eu recebo doação de tudo. Até de rede, toalha, Tá. tudo. Porque se não Então, ganhar, eu vou ter que comprar. então é Abrigo de Animais da Maria, que é tuas redes sociais. E o seu Isso. Pix, qual é o Pix do O abrigo? Pix é 9193 9193. 8069. Tem que colocar 859 antes. Ah, tá. Então, o Pix lá do Abrigo da Maria é um celular. Isso. 859-9193 8069, Isso. tá? Então, a Maria faz um trabalho muito nobre, que é amparando esses animais doentes. Ela já pega um tipo de animal que ninguém quer, que é animal doente. Exato, quer Né? não. Falou que é doente, que tem uma gripezinha, que tem um carrapato, ninguém quer. É verdade. Mas a Maria faz isso, então ela merece todo o apoio de todos nós, tá? Que venhamos a ver esse programa, a assistir esse programa. Procure seguir as redes sociais do Abrigo, tá certo? Faça uma doação. Qualquer coisa que vocês mandem vai ser muito útil. Sim, com certeza. Tá certo? Então, pessoal, hoje a gente teve esse episódio, acho que falamos de assuntos importantes, tá? A gente quer agradecer a todos que nos acompanharam em mais esse episódio, aqui no programa É Animal, tá? E a APAMA, tá? Siga também nossas redes sociais, tá? @APAMA Ceará, ok? E vamos juntos construir uma causa animal mais forte, um ativismo mais forte, para que dessa forma os animais Sim, vivam com melhor certeza. e a sociedade viva melhor. Muito obrigada a todos e até a próxima. Porque 2 horas a gente estava aqui, né? Teve um problema do canal que... E aí tem um programa que vai começar. Não, tá, é porque eu tava achando que a gente ia ter, entendeu? A gente ia ter. Que ia compensar o que ter perdido. A gente tinha que ficar na janela, que a gente chama. Ah, sei. Quem é do meio já sabe que Não, é porque- existe a janela, não, e até entendeu? porque já tinha acontecido outras vezes que a gente começou mais tarde, eu acho que não tinha um problema, que você atrasou também, outras vezes.